Olá, meus amigos, olá, meu irmão, olá, minha irmã católica, olá, todas as crianças do nosso Brasil, todos que me seguem, todos que me acompanham. Eu espero que nesta noite, mais uma vez na floresta, Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava num assunto que é um assunto meio complicado, porque muitas vezes, quando a gente começa a falar a verdade, as pessoas às vezes ficam achando ruim e ficam chateadas. Mas a verdade a gente tem que falar porque é bom para aqueles que andam naqueles lugares, que pensa que está no caminho certo e não está no caminho errado. Esse é o problema de muita gente. Quando Paulo escreve em 2 Coríntios 10, e versículo 14, portanto, meus amados, fugir da idolatria, ele está ajudando que as pessoas fujam daquele lugar que realmente não tem Deus, não tem a palavra de Deus e não tem salvação, só tem dinheiro. Aonde as pessoas pagam dentro de uma igreja para ir ficar numa igreja pensando que está buscando a salvação e pagando para viver dentro dela. Nós não precisamos de pagar a ninguém dentro das igrejas para nós servir a Deus. Você não precisa de pagar para entrar no reino de Deus. Para você entrar no reino de Deus, só precisa você obedecer a Deus, crer na palavra dele, respeitar a palavra de Deus e andar pelo caminho da verdade, pedir perdão dos seus erros, dos seus atos e seguir a verdade, como Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 32, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 36, se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Então você tem que ficar livre daquilo que não presta, né? Nós vimos lá no livro de Daniel, capítulo 3, as ameaças que o rei Nabucodonosor colocava entre as nações como rei, convidou político, né, governador, presidente, prefeito e assim por diante, para a consagração daquela imagem, promotor, juiz, né, oficial de justiça, os políticos, e eles vieram consagrar aquela imagem. Né, o rei Nabucodonosor, no capítulo 3 de Daniel, está escrito que ele levantou uma estátua de 60 côvados de altura e 6 de largura, e com ela conseguiu enganar uma nação inteira. E milhões de gente foram enganados por o rei Nabucodonosor, por causa de ameaça que ele colocava. Olha, se você passar por essa imagem e você não se prostrar diante dela, você vai ser lançado numa fornalha de fogo e vai ser acrescentado aquele fogo 7 vezes mais, além daquilo que está quente. E as pessoas com medo passavam por ali, quando aquele pifano chegava ali e tocava com aquela saboca, com aquela gaita, se prostrava diante dela, dava o sinal. E aquele soldado que estava ali, observando tudo aquilo mandado do rei Nabucodonosor, quando chegou a vez de 3 homens que se chamam Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante dela. E foram lançados na fornalha de fogo. E foi acrescentado o fogo 7 vezes mais. Mas não morreram ninguém. Ele não foi queimado, não morreu. Colocaram ele na fornalha, chegaram lá dentro. O rei se apavorou, porque chegou lá, viu Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo e viu mais um a mais de que os 3, que era o anjo de Deus, ou seja, Jesus, guardando ele daquele grande mal. E bem assim é nas igrejas que a gente vê por aí hoje, as pessoas põem medo para você dar 5 mil para Jesus, dar 10 mil para Jesus, vender sua casa, dar para o pastor. E assim eles põem a medo e mais de 7 e as pessoas terminam morrendo e sofrendo, sem conhecer a verdadeira luz que é